Contato com Brasília, Rodrigo Orengo por aqui para falar de um desconforto no Congresso Nacional, né, Orengo? Porque o ministro Gilmar Mendes do STF suspendeu a quebra do sigilo de uma empresa ligada ao ministro Dias Toffoli e parece que não bateu bem no Congresso essa decisão, né? Boa tarde. Muito boa tarde, Renan. Boa tarde a todos. E por que esse desconforto, Renan? Porque é uma decisão colegiada de uma comissão do Congresso Nacional que é desfeita pela iniciativa de um ministro, uma decisão monocrática individual do ministro do Supremo Tribunal Federal. Há um entendimento aqui entre parlamentares da CPI que essa decisão precisaria ter sido tomada pelo Pleno. Agora, o regimento do Supremo prevê isso, né? A decisão lá individual. Tem até matérias no Congresso que tratam disso, de restrição de decisões individuais, né? O ministro Gilmar Mendes, na decisão que acaba derrubando um requerimento aprovado pela CPMI, né, que daria lá a quebra de sigilo da empresa de Dias Toffoli e de irmãos, ele coloca lá desvio de finalidade e abuso de poder, citando inclusive precedentes. Foram dados inclusive no Supremo Tribunal Federal, inclusive em decisões anteriores do ministro Gilmar Mendes, até no governo anterior, né? Então ele cita que já tomou decisão semelhante em outra comissão, na época foi a CPI da Covid, em função de um desvio de finalidade. Lembra, Renan, que a gente estava falando daquela máxima da CPI, que a gente sabe como começa e não sabe como termina. Sim. CPI é assim, tem lá um foco, um escopo, aí determina a abertura de investigação, só que aí vai tendo ramificações. Então, inicialmente, CPI do crime organizado foi iniciada a partir daquela operação no Rio de Janeiro, com um número muito elevado de mortes para investigar facções criminosas que a gente conhece no Brasil, só que foi encontrando ramificações, né? Como os pedidos de CPI do Master não foram aceitos ainda na Câmara, no Senado, nem tem perspectiva de aceitar mesmo com as assinaturas, as CPIs já existentes acabaram ocupando esse espaço. CPI do crime organizado, CPMI do INSS, acabaram votando requerimentos que avançam na investigação no escândalo do Master, mas não estava lá no escopo original, né? E esse foi o argumento usado pela defesa na ação ao Supremo Tribunal Federal e agora acatada pelo ministro Gilmar Mendes. Tem que lembrar que essas decisões elas precisam ser discutidas no plenário, no momento oportuno, mas é uma decisão que vale e acaba tolhindo aí a CPI de investigar esse ramo. Agora, é claro que o desconforto é enorme dentro do Congresso Nacional, há avaliação de parlamentares que os trabalhos da CPI dependem sempre do Supremo Tribunal Federal, inclusive quando há depoimentos, o Supremo tem dado reiteradas decisões no sentido de que a pessoa pode ir à CPI e pode ficar calada, ou pode não ir à CPI. Então há realmente um momento aí de inflexão, né, entre parlamentares dessas comissões e também ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu estava lendo aqui até a decisão do Gilmar, o posicionamento do Gilmar Mendes falando sobre a decisão da CPI, que apresenta narrativa e justificativa falhas, imprecisas e equivocadas. E nesse caso as palavras contam muito, né, Orengo? Daí esse desconforto, né? Já há essa tensão em alguns momentos entre os poderes e a maneira como esses poderes são criticados, né, por entre os entes de cada um deles pode aumentar um pouco essa temperatura, né? E quando há uma avaliação de mérito, é realmente um desconforto ainda maior, né? Uma questão é apontar uma conduta, né? É o desvio de uma finalidade, né? É realmente um abuso de poder, né? Porque está saindo lá do escopo inicial da CPI. Agora tem que lembrar, Renan, que CPI é instrumento de minoria, que consegue votos necessários dentro do Congresso Nacional. A CPI ela tem um poder que é muito significativo, pode sim quebrar sigilo, né? Pode aprovar requerimento, e a gente já viu na história, pode até prender, na voz de prisão, que a gente já viu em alguns momentos das CPIs, né? É um instrumento que acabou sendo banalizado nos últimos anos, né? Mas essa CPI é uma CPI que tem potencial de reverberação, e claro, o que a gente vai ver na volta dos trabalhos da CPI são reações imediatas dos parlamentares e tentativa de aprovação de novos requerimentos.